Olá, estamos de volta para mais um programa Entre o Céu e a Terra. Eu sou Fernando Vidia, aqui na madrugada astral da Vibe Mundial. É muito bom estar com vocês novamente e já aproveito para divulgar aqui para vocês a novidade do momento, que é o lançamento do meu mais novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis, lançado pela editora Vida e Consciência. Como curar feridas que não começaram nesta vida. A proposta desse livro é a gente abordar esses padrões invisíveis que começaram em outras encarnações passadas, e a gente pode estar repetindo na vida atual, pode estar interferindo na realização do nosso propósito de vida, da nossa jornada, e a gente nem imagina, porque já está fazendo parte da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, sentir, né, e se comportar. E por ser natural a nós, se a gente não parar para questionar, a gente nunca vai imaginar o saber, né? Se a gente não se auto-observar, como que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, se aprimorar e quebrar esses ciclos que, por vezes, nos colocam em uma roda, né, de acontecimentos caóticos, às vezes problemáticos, criando conexões, estabelecendo conexões com pessoas, situações, lugares, sempre respeitando aqueles padrões e, às vezes, limitando a nossa liberdade de viver a nossa espiritualidade sadia, o nosso propósito na vida atual, né? Então, eu convido você a conhecer mais sobre o meu novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis. É só acessar o site da editora Vida e Consciência e adquirir o seu. Em breve, nas livrarias físicas e virtuais, você vai poder encontrar esse livro também, que vai poder ser baixado, inclusive, no seu dispositivo eletrônico, o Kindle. Vai estar disponível também para Kindle. Olha só que legal, né? Então, fica aí a dica de leitura para você. Não perca tempo e aproveite para dar de presente para quem você ama. Vamos para o nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre maturidade espiritual. Quando a espiritualidade sai do discurso, aquele discurso bonito que a gente tem, né? E se torna exemplo, se torna prática na nossa vida, exemplo para o mundo, exemplo para as outras pessoas. Bora lá? Vamos então para a nossa historinha de abertura que vai dar o nosso gancho para as reflexões aqui de hoje. Então imagine só. Todos os dias, aquela pessoa comum, assim como eu, assim como você. E essa pessoa busca ser melhor, busca tentar evoluir dentro do possível. Lê, aprende, escuta conteúdos que estão voltados ao autoconhecimento, aprimoramento pessoal, se interessa por espiritualidade. Ela entende conceitos, fala sobre energia, sobre consciência, sobre propósito e, em muitos momentos, até sente ali que está progredindo, está avançando. Mas, na vida prática, ela percebe que ainda se irrita com facilidade, ainda se frustra quando as coisas não saem do jeito que ela espera, ainda se perde em conflitos, em expectativas, em reações automáticas, simplesmente vem como instinto e ela acaba sendo muito mais reativa. Então surge aquela pergunta importante. Bom, se eu sei tanto, se eu me interesso tanto por espiritualidade, por que eu ainda ajo dessa forma? Por que eu ainda caio nessas armadilhas? E aí vem essa reflexão importante, porque talvez a maturidade espiritual, que é o nosso tema aqui hoje, ele não seja sobre o que você sabe, o que você está estudando, o que você está aprendendo, mas e sim como que você está aplicando aquilo na sua vida. É como você vive essa realidade. A maturidade espiritual não está nas palavras bonitas que você vai usar, nas publicações, nas imagens espirituais que você vai ter nas redes sociais. Não está só naquelas ideias super elevadas. Ela vai estar nas escolhas do dia a dia, na interação com o mundo, na interação com as pessoas, na maneira como a gente age e reage diante dos acontecimentos, diante das experiências. Está na capacidade da gente também assumir responsabilidade pelas nossas ações, incluindo a tal da responsabilidade afetiva. Então, crescer espiritualmente, se elevar espiritualmente, amadurecer espiritualmente, não é dizer que você se tornou ou se parece uma pessoa dita evoluída ou madura.
Então não é sobre aparentar algo, não está nas vestes brancas que você vai usar, que vai te representar em termos de pureza. A maturidade espiritual, no fim das contas, está em ser exemplo. É agir com mais consciência, principalmente nos instantes que parece ser mais difícil, ou quando ainda ninguém está vendo. Eita! Olha só que importante isso, né? É a gente não aparentar e não tentar demonstrar para os outros porque a gente quer demonstrar, mas é o ser com honestidade, com sinceridade, aquilo que a gente realmente é e se torna a cada instante. Tudo vibra, tudo está em movimento, tudo está se transformando, e a gente também, especialmente quando a gente quer e especialmente quando a gente se esforça para isso. A mudança não vai acontecer do nada, de repente. Ela está na observação, mas também está na aplicação do conhecimento obtido através da observação. A gente observa, aprende com as outras pessoas, como elas interagem, a gente aprende com a forma com que o outro reage a algo que nós dizemos ou que nós fazemos. Mas isso só ganha profundidade quando a gente está atento e está reflexivo. Tem pessoas que são mais reflexivas que outras. Tem gente que gosta de refletir, elaborar ideias com base em tudo aquilo que acontece com ela e com o seu entorno. E tem outras pessoas que não estão muito ligadas para isso, não estão muito preocupadas com nada disso. Porém, a qualidade com que as nossas reflexões vão ser, a qualidade com que vai ser assimilada, isso vai depender de cada um de nós. Então, perceba que a espiritualidade, sem ser colocada em prática, é só teoria, é só discurso vazio. É só um monte de conteúdo de livros maravilhosos que vão estar numa estante, que você pode exibir, que você pode deixar como enfeite na sua casa. Se você não se aprofundar naquilo para aplicar aquilo na sua vida, é só uma leitura vazia. Se você é a pessoa que gosta de falar, inclusive, sobre espiritualidade, mas não vivencia isso no dia a dia, então, de que adianta? Fala-se que nós, por vezes, somos papagaios de repetição. A gente ouve algo, a gente pode até ler algo, mas dali a pouco a gente só está o quê? Repetindo aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu, mas não necessariamente aquilo que a gente está vivenciando. Então, é muito fácil falar sobre algo que só está no intelecto, mas que não necessariamente representa a vivência. E isso é muito interessante, especialmente para quem tem um nível de mediunidade, sensitividade, paranormalidade e que, na prática, vivencia toda essa realidade espiritual no dia a dia, com uma propriedade muito grande que as informações que são transmitidas ali são passadas, né? são versadas. Enquanto que, quando a gente não tem essa característica, esse dom, por vezes a gente tende a acreditar ou no que a gente está lendo ou no que a gente está ouvindo dos outros, né? Mas como que a gente pode, mesmo sem ter um dom paranormal, um dom mediúnico para vivenciar a situação e comprovar por nós mesmos, como que a gente pode vivenciar a espiritualidade no nosso dia a dia? Reconhecendo a espiritualidade nas pequenas ações. Espiritualidade está no sorriso que a gente oferece para o outro, está no carinho que a gente oferece para o outro. Por quê? Para a gente agradar o outro para receber alguma coisa em troca? Não, porque é o bom a se fazer, é o correto a se fazer, porque é legal quando fazem para nós também. Já parou para pensar que essa maturidade espiritual é o tal do oferecer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você? Então, a gente não quer receber nenhum mal, a gente não quer que as pessoas briguem conosco, falem coisas agressivas para nós, coisas que nos magoem. Da mesma forma, não é o ideal que a gente faça isso para os outros. E amadurecer espiritualmente vai estar presente muito nas nossas relações. A maneira como a gente interage uns com os outros e percebe a reação que a gente tem com base na qualidade daquela interação. Não tem como a gente evoluir só meditando isolado numa caverna. Sair da civilização e falar, vou viver no meio do mato, porque lá eu tenho paz. Vai ter, mas não significa que você vai evoluir mais rápido por conta disso. Você só vai estar evitando as situações de atrito que geram em você
as reações todas do seu ego. Reações essas que, por vezes, são justamente os seus pontos a serem melhorados. E a gente tem vários. Então, nós temos as nossas características positivas, as nossas características negativas, podemos chamar de pontos de melhoria. Só que se eles se evidenciam à medida que a gente vive e interage com as pessoas e, às vezes, passa pelos atritos mesmo. Tem uma analogia bem interessante que é de duas pedras ou dois cristais. Vamos trabalhar com os cristais, que são mais sublimes, mais bonitos, né? E eles estão ali se atritando. Mas, ao mesmo tempo que eles entram em atrito, eles estão aparando as arestas. Então, os cristais eles vão sendo polidos dessa forma, aparando as arestas. Aí ele deixa de ser pedra bruta para ser uma pedra polida. E como que a gente se transforma num ser humano melhor? Aparando as nossas arestas também. Só que, por vezes, isso acontece e tende a acontecer naturalmente através de atritos. Que são esses atritos? Briga, discussões? Não. Mas análises, reflexões e, por vezes, até mesmo através das divergências de opiniões que naturalmente vão acontecer, porque nem todo mundo vai concordar com você. E você não vai concordar com todo mundo. E, às vezes, no ato da gente se posicionar diante do mundo e das pessoas, com base nos nossos valores, nas nossas crenças pessoais, isso pode gerar algum desconforto no outro e da mesma forma pode acontecer conosco. A gente pode se sentir desconfortável também. Como que nós vamos lidar com isso? O que nós vamos fazer? Tem coisas que não estão no nosso controle. Aí ou a gente aprende a trabalhar aquilo dentro de nós através da aceitação, da resignação, da resiliência, entendendo que todo mundo tem direito a ter opinião diferente de nós, ou simplesmente a gente se entrega às nossas emoções e a gente parte para o confronto. E a partir do instante que a gente começa a confrontar, é porque alguma coisa está frágil dentro de nós. Para a gente ter que defender com unhas e dentes, né, determinados valores, deve ser porque eles não estão tão consolidados assim. Então, se a gente tem que defender demais nossas opiniões e pontos de vista com agressividade, é porque a gente não está disposto a ter uma conversa sóbria, tranquila, serena, diplomática e até mesmo flexível para mudarmos o nosso ponto de vista se a gente perceber que está errado. Mas se a gente já chega com uma agressividade, é porque a gente não está disposto nem a conversar, porque a gente não está cogitando nem a possibilidade de a gente poder estar errado, tá enviesado nas nossas convicções. Não significa que o certo e errado aqui, né, eles sejam absolutos, até porque a nossa visão de mundo, ela é uma visão relativa, é a nossa perspectiva. Uma outra pessoa que tem uma vivência diferente da nossa vai ter uma perspectiva diferente também de ver a vida. E se a gente não tiver empatia suficiente para entender isso, os atritos vão ser constantes. Mas se a gente entender que a maneira como o outro se comunica conosco, o que o outro comunica para nós, está relacionado com quem o outro é, da forma como viveu, levando em consideração a encarnação atual e as anteriores também, né? A partir do momento que a gente tem essa empatia e fala assim, nossa, é uma visão diferente da minha, deixa eu aprender com isso. Não significa que eu concorde, mas eu posso respeitar a visão do outro. Agora, é claro que quando envolve o coletivo, aí tem que se haver consenso. É a tal da realidade consensual. Então, nós elegemos os nossos representantes, os nossos líderes com base num consenso. Tem quem concorde, tem quem discorde, mas a gente respeita todo esse processo de escolha e cria a nossa realidade consensual. A partir daí, vem os desdobramentos. A partir de uma escolha, a gente tem que estar ciente que vem as consequências. E a gente vai ter que lidar com elas com maturidade e aceitação. E se a gente não gosta das consequências, a gente vai aprender com aquilo e trabalhar para modificar, para evitar que algo que não seja bom aconteça ou aconteça novamente. Isso também é maturidade, é ganhar experiência com base em escolhas e seus resultados, que podem não ser resultados favoráveis, os mais agradáveis para nós. A hora que a gente internaliza isso, a hora que a gente aprende isso, entende, a gente fala, nossa, olha só, eu não preciso sofrer com base em escolhas que fiz e escolhas que fizeram e que me afetam, mas eu posso aprender com isso. É claro que existem os altos e baixos da vida, e com base em determinadas escolhas e consequências que vêm, a gente se fere, se machuca. Mas como é lidar com maturidade? Não é a gente eliminar essa dor, ou fechar os olhos, achar que ela não está lá, fazer de conta que não está desconfortável. Não, não é isso.
é a gente se acolher e acolher o nosso sentimento também. É abraçar aquilo que em nós está doendo e entender que também vai passar, porque tudo passa. Essa é uma das lições mais maravilhosas que existem. Tudo passa. Ah, Fernando, mas eu estou vivenciando uma situação que está se arrastando há muito tempo. Eu tento modificar a situação, mas eu não consigo e parece que não passa. Ah, passa. Uma hora passa. Às vezes tem alguma perspectiva daquela situação que a gente ainda não entendeu, não aprendeu, e por conta disso a gente não viu ainda uma saída para aquilo. E por vezes, parte da nossa maturidade espiritual está em pedir ajuda. Às vezes a gente se acha humilde demais, né? Tentando vivenciar e passar pelos perrengues sozinho. Mas na verdade, pode ser uma falsa humildade, pode ser um orgulho. E o gesto de humildade maior que a gente pode ter pode ser compartilhar da nossa história com alguém que pode nos ajudar a trazer uma visão diferente, uma visão de fora. Alguém que não está imerso naquela situação. E de repente essa pessoa pode ser aquela que vai nos ajudar. Já parou para pensar? Vamos para as nossas perguntinhas de reflexão, além de todas essas reflexões que a gente já está tendo aqui, né? Então imagina só, a sua espiritualidade, o jeito que você decidiu viver, a maneira como você exerce a socialização no dia a dia, né? A sua espiritualidade te torna mais humilde ou te torna uma pessoa mais rígida com os valores espirituais que você aprendeu a ter? Que às vezes a gente se converte, né, para uma filosofia espiritual, a gente acha que a gente tem que converter todo mundo também, não é mesmo? Então você está sendo uma pessoa humilde ou não? Você está sendo mais rígida com seus valores e quer que todo mundo pense igual, faça igual a você? Dentro das nossas crenças pessoais, espirituais, religiosas, por vezes a gente acaba, eu estou falando a gente porque eu quero mesmo englobar todo mundo aqui. Às vezes a gente tende a ser aquela pessoa mais rígida que acaba julgando demais a maneira como o outro escolheu viver a vida dele, mas a gente acaba criticando o outro sem olhar para nós, né? Ou seja, nós estamos sendo julgadores. O quão humilde nós estamos sendo nesse processo. Nossa, eu sou um ser super espiritualizado, olha só como sou. Mas, à medida que eu não concordo com o caminho que o outro escolheu, eu vou lá e aponto o dedo e julgo. Nossa, olha quão espiritualizado eu sou. Isso é maturidade espiritual? Se a gente parar para analisar, é um ponto de melhoria para a gente alcançar um pouco mais dessa maturidade. A gente amadurece a cada aprendizado, a cada situação, a cada tropeção, a cada queda e a cada momento que a gente levanta e supera também, né? E você realmente vive aquilo que você acredita ou só é daqueles que conhecem o tema, conhecem o assunto, conhecem a teoria, gosta de falar a respeito daquela teoria, mas na prática a teoria é outra? Se é dessas pessoas, como que você lida com o conhecimento que você adquire? Em livros, por exemplo. Nas palestras que você gosta de assistir, sejam presenciais ou à distância, nos seus podcasts, nos seus programas de rádio, de TV. E quando alguma coisa não sai da maneira como você imaginou, na maneira como você espera, como que você costuma reagir diante dessa situação? Você é dessas pessoas que se desesperam, que ficam super irritadas e acabam, às vezes, até projetando essa irritação ao redor, com quem não tem absolutamente nada a ver com a história? Ou você é aquela pessoa que internaliza, reflete, pensa, processa, elabora ideias em relação àquilo, pode até desabafar com alguém, mas deixando claro que você não está ali projetando no outro nada, é só uma troca, um desabafo. Como que você costuma lidar emocionalmente com as situações? E fisicamente também, como que têm sido as suas reações diante das coisas que fogem ao seu controle? Então, você costuma ceder a essas emoções e ímpetos ou não? Você tem realmente uma atitude madura? E quando você erra, essa parte costuma pegar, hein? Você aceita os seus erros com alguma facilidade? Reconhece os seus erros? Ou a sua reação é tentar justificar os erros e se eximir de responsabilidade? Não porque foi o outro, não porque o outro que atrasou, não porque o outro não sei o quê, não porque o outro, sempre é o outro. Ah, porque foi o trânsito, não porque foi o carro, não porque foi o metrô, não porque foi o meu chefe, não porque foi o meu colega, não porque foi o meu subordinado. Sempre vai ser o outro. E qual a sua responsabilidade na história?
Eu me atrasei. Então, eu me atrasei. Não importa se foi o ônibus, se foi o metrô, se foi o acidente do trânsito. Eu me atrasei. A responsabilidade é minha. Talvez eu não tivesse controle dos acontecimentos, mas não tira o fato de que eu não cumpri com aquilo que estava combinado. É um exemplo. Mas então eu não posso colocar a culpa em outra situação pelo fato de eu ter sido prejudicado por algo que não fui eu que fiz. A questão não é colocar a culpa nisso ou naquilo. A questão é não cumprir de acordo com o combinado. Sinto muito, me desculpe. Algumas coisas fugiram ao meu controle, não dependeram de mim, mas vou tentar melhorar isso, vou tentar fazer com que isso não ocorra mais. Isso também é maturidade. E nós vivemos a espiritualidade aqui no mundo físico, então é maturidade espiritual. E como você trata as pessoas, especialmente nos momentos de atrito? Você age diplomaticamente ou você age agressivamente? E o que são esses momentos de atrito? Especialmente são aqueles em que ocorrem divergências. Eu não concordo com algo que o outro pensa, diz ou faz, ou fez. E isso provoca em mim uma reação. Que reação é essa? Será que eu consigo aceitar e lidar numa boa? Ou será que eu tenho que deixar clara a minha posição, o quanto eu não concordo, e iniciar ali um embate? Ou, se o embate já está acontecendo, ao invés de eu ir lá colocar panos quentes e dar uma acalmada nos ânimos, eu sou aquele que vai jogar gasolina na fogueira para inflamar ainda mais, né? Que tipo de pessoa é você nessa história? Se é a pessoa provocativa, a pessoa que se irrita com facilidade, ou é a pessoa que costuma internalizar a situação, refletir, pensar, ponderar e falar assim, não vale a pena. E o que é agir diplomaticamente? É você entender que tem dois lados e duas versões e dois interesses numa história. É a gente tentar conciliar tudo isso. Isso é diplomacia. E esse conciliar, às vezes, é para estabelecer a paz. Às vezes a gente só quer paz. Então vamos estabelecer a paz, vamos respeitar o espaço um do outro, cada um fica no seu canto. Às vezes é o melhor que a gente pode fazer. Isso também é maturidade. Entender que, às vezes, tem algumas conexões e relações que às vezes a gente nem precisa manter na nossa vida. Mas às vezes a gente insiste em manter. Por que a gente insiste em manter? Em alguns casos pode ser que a gente seja obrigado, especialmente em ambiente de trabalho, família. Mas nem sempre, né? A gente também pode ter ali jogo de cintura para tentar evitar os atritos. A gente pode escolher. Mas o ponto é esse, que escolhas que a gente tem feito. No fim das contas, você já parou para pensar o que ainda precisa ser amadurecido em você? Você tem essa sua listinha? É importante a gente saber o quanto a gente tem para aprimorar e o que a gente tem para aprimorar. E agora vem aquela pergunta importante para a gente fechar. Se a maturidade espiritual pudesse ser medida pelas suas atitudes de hoje, por quem você é hoje, seus prós e contras, pontos de melhoria, virtudes e tudo mais, numa escala de 0 a 10, que nota você daria para você a sua maturidade espiritual? Você já está nota 10? Ou você está ali na média de um 5 e tudo mais? Então, de 0 a 10, que nota você daria para a sua maturidade espiritual hoje, com base em tudo que a gente refletiu e o quanto você se conhece? Fica para você refletir aqui. Eita, que coisa boa, né? Bora refletir, bora amadurecer e se aprimorar? Todo mundo está nesse processo. Faz parte da nossa jornada e a gente vai oscilar. Ora, a gente pode estar num processo mais lento, ora um processo mais acelerado, mas todo mundo está no caminho da evolução. Lembre-se disso. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam mais um programa Entre o Céu e a Terra. Convido vocês a acompanharem-me nas redes sociais, @FernandoVidia, conhecer meu site, fernandovidia.com.br e adquirir meu novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis, Como Curar Feridas que Não Começaram Nesta Vida. Já disponível no site da editora Vida e Consciência. Acessa lá e depois me diga o que você achou. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós. Até mais.